A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e amigos. Eu quero fazer mais uma meditação na palavra do Senhor com os amados a respeito de um tema de grande profundidade. E esse tema é as três cruzes do Calvário. Nada na palavra de Deus pode passar desapercebido aos nossos olhos, pois tudo na Bíblia tem um profundo sentido, profundo significado espiritual. As três cruzes do Calvário nos trazem o plano de Deus para a salvação de todos os homens. E o texto que eu quero meditar e fazer uma exegese com os amados irmãos está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e nós lemos alguns versículos para que possamos fazer esta meditação. Capítulo 23, versículo 32 e 33 diz o seguinte: Levaram também outros dois homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele dois criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Agora nós vamos para o versículo 39, que diz assim: Um dos criminosos crucificados insultava Jesus, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aquele pecador, ele percebeu a divindade de Cristo porque ele se arrependeu. Não existe salvação sem arrependimento. As três cruzes do Calvário deixam claro o plano de salvação explícito a todos os homens que se arrependam. Havia ali três cruzes. A cruz da esquerda tinha um criminoso, um homem que durante toda a sua vida só fez o mal, mas ele não se arrependeu. E do lado direito de Jesus havia um outro criminoso que também durante toda a sua vida havia feito mal. E ele se arrependeu. E olha que interessante. Os dois estavam submetidos às mesmas circunstâncias. Os dois haviam cometido crimes. Os dois estavam pagando pelos seus crimes. Os dois estavam ali para expiar tudo aquilo que eles tinham feito de mal durante esta vida. E um deles se arrepende na última hora. O outro não. E o destino eterno de cada um deles foi definido ali, exatamente pelo arrependimento. Notem que aquele pecador arrependido talvez nunca tivesse entrado numa igreja, talvez nunca tivesse sido batizado, talvez nunca tivesse ouvido nenhuma palavra de Deus, mas houve no seu coração algo que agradou a Deus. O que deve haver em nossos corações para agradar a Deus? O arrependimento. O que nos chama a atenção é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 44, ele deixa bem explícito que os dois criminosos, a princípio, estavam zombando de Jesus. Os dois estavam criticando Jesus. Olha, se tu és o Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Messias, tu tens o poder, então faz isso, salva-te a ti mesmo e a nós. Blasfemavam de Jesus, os dois. Mas de repente não se sabe por que, talvez alguma palavra
que Jesus tinha dito, porque até aquele momento Jesus disse apenas 7 palavras. Eu busquei no original grego 7 palavras que Jesus disse até aquela hora que eles tinham sido crucificados. Foram essas 7 palavras que aquele pecador arrependido ouviu, e aquele pecador que não se arrependeu também ouviu. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Apenas 7 palavras. E essas 7 palavras tocaram profundamente o coração de um daqueles pecadores, de um daqueles criminosos. E ele se arrependeu e olhou para Jesus e viu que ali estava alguém diferente. Ele percebeu que ao seu lado estava alguém todo-poderoso, que poderia sim salvá-lo eternamente da sua condenação. Não mais nesta vida, porque ele sabia que daquela cruz ele só desceria morto, mas para a vida eterna, salvação eterna. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, nos mostra que a salvação é exatamente essa mudança de atitude do nosso coração. Reconhecer que pecou, reconhecer que errou, reconhecer que não merece a salvação. Quando a Bíblia nos diz que a salvação é de graça, por meio da fé, o apóstolo Paulo escreve que ela não vem de vós, é dom, favor imerecido de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha esse pecador que estava na cruz, que obra ele havia feito? Só havia praticado maldades, mas no último momento ele se arrepende, entrega seu coração e a sua vida a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que ele não merecia, mas Jesus tinha o poder de perdoá-lo, porque Jesus estava pagando o preço naquela cruz. E tem uma passagem em João 5,24 que nos fala profundamente a respeito dessa salvação. O que é a salvação? Será que após a morte nós passaremos por um julgamento? Será que nós seremos julgados por tudo que nós fizemos durante essa vida? E Jesus deixa bem explícito, deixa evidente, quando ele, em João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a juízo, mas já passou da morte para a vida. E eu fiz uma exegese bastante detalhada nesse texto grego, quando Jesus fala a respeito de julgamento. Muitas pessoas têm um conceito de que nós, que aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador, seremos julgados, mas isto não é verdade. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que serão julgados sim aqueles que não aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses serão julgados, mas aqueles que aceitaram Jesus não entrarão em juízo, não virão para juízo. O texto diz assim no grego: amém, amém lego rimin hoti, hoton logo muakuon, kai pisteum topempsanti me erkei, zoen aionion, kai escrisin uk erratai. Alá, ektutsanato esten zoen. Alá, metabebeken, significa passou. A preposição metá significa passou de um lado para o outro. Metabebeken, passou da morte. Ektu, de dentro da morte. Estenzoen, para dentro da vida. Então, o que acontece quando o homem está no pecado? Ele está dentro da morte. Está dentro do pecado. Mas quando ele aceita Jesus, ele aceita esse sacrifício que Jesus fez em seu lugar na cruz do Calvário, ele imediatamente passa da morte para a vida. Ele passa de dentro da morte para dentro da vida. É uma nova realidade. É uma nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura.
O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, uma nova realidade. A salvação é de graça por meio da fé. Em João 3,18, o próprio ensinamento de Jesus, quando João escreve: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus fez uma obra magnífica em nosso favor. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele estava morto já antes da fundação do mundo. E o que isso significa, irmãos? Que quando Deus criou o homem, na sua onisciência, ele já sabia que o homem iria cair no pecado. Mas no seu coração estava um plano de salvação elaborado, onde apenas um Cristo, apenas um Messias, apenas um Salvador eterno, que fosse divino, o Verbo se fez carne. O Verbo divino, a palavra viva, a palavra poderosa, se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha que passar por esse martírio. Ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que passar pela ressurreição. Ele tinha que trazer a todos nós essa esperança, a esperança da vida eterna. Somente através do nosso arrependimento, porque a salvação, ela não vem pelas obras, quando o apóstolo Paulo escreve, porque pela graça sois salvos. A graça é que nos proporciona a salvação. A graça de Deus por meio, um instrumento que nos conduz à graça, é a nossa fé. Se você crê que Deus pode te salvar, se você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação de graça por meio da fé, você será salvo. Clama a mim e responder-te-ei. É isso que Deus diz para cada um de nós. Salvação é de graça e salvação é eterna. Quando nós cremos naquilo que Jesus Cristo realizou em nosso favor, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue, dando a sua vida, para que nós pudéssemos ter essa salvação. A palavra de Deus nos traz textos maravilhosos, onde podemos contemplar a bondade de Deus. Deus é bom. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Deus quer que todos nós tenhamos essa salvação de graça. E Ele coloca diante de todos nós a oportunidade em igualdade de condições. Aqueles dois ladrões estavam na presença de Cristo em igualdade de condições. Os dois poderiam escolher a salvação ou a perdição eterna. Ficou evidente naquela cruz, ficou evidente nas 3 cruzes do Calvário, o plano de salvação que está explícito diante de todos os homens. Muitos escolherão pela perdição eterna por endurecerem os seus corações e não aceitarem o plano de Deus para suas vidas, mas também muitos aceitarão e terão a salvação eterna de graça por meio da fé. É este o desejo do coração de Deus para todos nós. Amém.